Olá, retornando então com a nossa reflexão, um outro autor que também é muito importante a gente considerar quando a gente procura construir uma análise crítica com relação à estruturação desigual e excludente da sociedade brasileira, Celso Furtado. Celso Furtado foi um economista que teve um papel significativo no desenvolvimento da história brasileira, morre em 2004 e deixou um legado extremamente importante no campo das ciências sociais, especialmente das ciências econômicas, e que dialoga, digamos assim, de forma bastante intensa com essa tradição crítico-estruturalista da sociologia brasileira. E o Celso Furtado vai relacionar os processos de exclusão e desigualdade com a posição que o Brasil ocupa e ocupou, né, sempre no âmbito da relação centro-periferia na configuração do capitalismo mundial. Ou seja, o que o Celso Furtado vai procurar desenvolver, e o Celso Furtado ele participa da CEPAL, que foi a Comissão Econômica para a América Latina, foi um órgão da ONU que configurou ali, né, enfim, possibilitou, melhor, o desenvolvimento de um pensamento crítico em relação às reais possibilidades de inserção, de desenvolvimento da economia dos países subdesenvolvidos dentro do desenvolvimento do modo de produção capitalista. O Celso Furtado vai então fazer uma análise sobre a inserção do Brasil na economia capitalista mundial, que explica boa parte da nossa desigualdade. Ou seja, a partir dessa percepção, né, que há uma dinâmica de organização do modo de produção capitalista, da divisão internacional do trabalho, do processo de acumulação de capital, baseado na ideia de centro e periferia. Então, existe um conjunto de países centrais que detêm a hegemonia, o poder, o controle das dinâmicas econômicas fundamentais, e você tem os países econômicos periféricos. Ora, no âmbito do chamado desenvolvimentismo, se imaginava que os países pobres, que foram chamados de países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né, com a ampliação, a consolidação do modo de produção capitalista, esses países pobres, em determinado momento, atingiriam o patamar dos países ricos. Então, se imaginava que era uma questão de estágios. Então, o Brasil, um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, em determinado momento ele atingiria um patamar de desenvolvimento como os países europeus, da América do Norte, etc. O Celso Furtado vai jogar por terra essa interpretação e vai procurar demonstrar que não é uma questão de estágio, de passagem, mas de estrutura propriamente dita. Ou seja, o Brasil ocupa uma posição subalterna, dependente, dentro da lógica do capitalismo mundial. E essa posição, ela que reforça, portanto, né, esse patamar de desigualdade internacional, ele se alimenta por uma relação desigual dentro da própria economia e da sociedade brasileira. Ou seja, só é possível essa inserção subserviente, subalterna da sociedade brasileira no jogo do capitalismo mundial, porque há uma espécie de articulação das elites locais com as elites internacionais, ou seja, da burguesia nacional com a burguesia internacional, dos detentores do capital nacional com os detentores do capital internacional. E esta articulação, ela vai configurar, ela vai, digamos assim, se espraiar e vai desenhar o conjunto do funcionamento da sociedade brasileira. E aí, então, por exemplo, as nossas elites vão ter um padrão de consumo correspondente ao padrão de consumo dos países ricos, e para isso elas, digamos assim, cumprem este papel de manutenção da subserviência da classe trabalhadora brasileira. Então, para que essas elites possam ter um padrão de vida, de consumo equivalente ao dos países desenvolvidos, você aceita uma configuração produtiva
baseada num trabalho arcaico, na exportação de commodities, no desenvolvimento tecnológico precário do processo produtivo, que vai perpetuando internamente essa desigualdade e alimenta internacionalmente a desigualdade social. Então a gente para por aqui, volta já já.